Ele era o rapper mais popular do mundo. Seu estilo gangsta, com músicas provocativas e cheias de críticas sociais, ganharam uma legião de fãs. Mas também fez muitos inimigos e não demorou muito para que eles o atacassem. Com vocês, Tupac Shakur. Tupac Amaru Shakur nasceu em East Harlem, Nova York, no dia 16 de junho de 1971. Filho de Billy Garland e Afeni Shakur, ambos eram militantes, membros dos Panteras Negras. O Partido dos Panteras Negras era uma organização urbana, socialista e revolucionária. Fundada nos anos 60, eles defendiam a resistência armada contra a perseguição policial, o racismo e a violência nos bairros negros. Enquanto estava grávida de Tupac, Afeni foi detida e presa, acusada de conspiração para a explosão de prédios públicos. Ela se defendeu no tribunal e foi liberada junto com outros membros dos Panteras Negras, e no dia 16 de junho de 1971 deu à luz a Tupac Amaru Shakur. Batizado em homenagem ao revolucionário inca Tupac Amaru II, o nome significa serpente resplandecente. Sua mãe Afeni acreditava que o nome dava poder à criança. So shining serpent is a brilliant spirit. I actually believed in 1971 that giving a child a name empowers. Abandonado pelo pai enquanto ainda era criança, Tupac foi criado pela mãe nos guetos de Nova York. Eles viviam em extrema pobreza e muitas vezes ficavam sem teto. Em 1986, apesar da pobreza, Afeni se mudou para Baltimore e conseguiu matricular Tupac na Escola de Artes de Baltimore, uma escola pública especial dedicada às artes. Ele se encantou pelo teatro e pela música. Ao contrário da escola, o ambiente doméstico de Tupac era muito conturbado. I had gotten hit by a man that I was having a relationship with, and that had a very bad reaction on my son because I wouldn't allow my son to beat the man up, and that was a real breach for Tupac internally. E em junho de 1988, para proteger o filho, Afeni mandou Tupac para a Califórnia morar com uma amiga em Marin City. A vida de Tupac também não seria nada fácil na Califórnia. Pouco tempo depois, a mãe de Tupac, que era viciada em crack, foi morar com o filho na Califórnia. Apesar de sofrer com o vício da mãe, Tupac começou a vender drogas. He sold drugs for about a week. His reason for stopping was because his heart was too big. You understand? When someone brings you their wedding rings and they say, "Here, I'm gonna give you these wedding rings for some crack," you're like, man, it's that bad? It's come to this? And he quit. He said, I'd rather starve or I'm gonna make this rap thing work. Tupac e seu amigo de bairro, Ray Love, tinham um amigo em comum chamado DJ Dizzy. Eles formaram um grupo de rap, Strictly Dope. Ainda em Marin City e na pobreza, através de um produtor musical, Tupac conheceu o rapper Chuck D. Chuck D era famoso em Oakland e convidou Tupac para dançar no seu grupo, Digital Underground. Era tudo que Tupac queria e logo eles estavam em uma turnê mundial. Mas Tupac não ficaria apenas dançando, começou a assumir o microfone e foi sucesso imediato. Em 1991, Tupac se apresentou em 2 álbuns do Digital Underground, antes de partir para a carreira solo. Em pouco tempo, Tupac assinou o primeiro contrato de gravação e em novembro de 1991 lançou o álbum Tupacalypse Now. Tupacalypse Now foi uma ruptura radical com o som de festa dançante do Digital Underground, e seu tom e conteúdo estava muito mais próximo dos trabalhos dos gangsta rap. A falta de um single claro no álbum limitou seu apelo nas rádios, mas vendeu bem, especialmente depois do vice-presidente Dan Quayle criticar a música Soulja Story durante a campanha presidencial de 1992. Ainda em 1992, Tupac estreou nos cinemas com o filme Juice, um drama criminal urbano. No filme, 4 rapazes do Harlem ensaiam para participar de um concurso de música, mas o talento e o esforço do grupo não bastam. Eles também têm que enfrentar uma vizinhança violenta e a discriminação. No ano seguinte, apareceu em Poetic Justice, ao lado de Janet Jackson, e lançou seu segundo álbum, Strictly My Niggas. Esse álbum tocou muito nas rádios. Em novembro de 1994, Tupac levou 5 tiros em um suposto assalto. O rapper de 23 anos e 2 amigos caminhavam pelo saguão do Squad Recording Studios em Manhattan quando 3 homens se aproximaram. Tupac foi baleado 5 vezes, 2 na cabeça, 2 na virilha e 1 na mão. Felizmente, deu tempo de chegar ao Bellevue Hospital, onde ficou em estado de alerta.
Tupac suspeitava que o amigo Notorious Big que estava no prédio sabia do atentado. Eles eram muito próximos. Big sempre dormia no sofá de Tupac quando estava na Califórnia e Tupac sempre parava no bairro de Big quando estava em Nova York. Pouco tempo depois, Tupac deixou o hospital, mas logo estava nos tribunais. Ele respondia processo por abuso sexual, sodomia e porte de armas. A jovem Ayanna Jackson, de 19 anos, acusava Tupac e sua comitiva de tê-la estuprado num quarto de hotel. I got a lot of things against me. I got a lot of people that look up to me, and I don't want the last place for them to see me is in jail. Tupac foi inocentado das acusações de estupro, sodomia e porte de armas, mas foi condenado a cumprir uma pena de 1 ano e meio a 4 anos por abuso sexual e toques ilegais. Enquanto cumpria a pena na prisão de segurança máxima Clinton Correctional Facility, o álbum Me Against the World é lançado, e chegou direto ao primeiro lugar da Billboard 200. Tupac foi o único artista a ter um álbum em primeiro lugar na Billboard enquanto ainda estava preso. Depois de cumprir quase 9 meses da pena, Tupac foi liberado. Ele Thug life. Thug life. That's my comment. What's that mean? This is yours. What did happen? Ele tinha feito um acordo com o empresário musical Marion Suge Knight, CEO da gravadora Death Row Records. Suge Knight pagou a fiança de quase $1,5 milhão e Tupac deveria gravar 3 discos pela gravadora dele. Em fevereiro de 1996, Tupac lança pela Death Row Records o álbum All Eyes on Me. Nessa época, o conflito entre as gangues da costa leste e oeste era muito alto. Suge Knight e sua gravadora, a Death Row Records, estavam vinculados à gangue dos Bloods. A lot of red, it was his choice of color. He was from Compton. His hood, his set were of, Bloods. So by him wearing red, if that's what he was representing, then that was on him. Notorious Big era vinculado aos Creepers. O ex-amigo de Tupac era agora hostilizado pelo rapper, que o acusava de conspirar contra ele no atentado de 1994. Ainda em 1996, Tupac lança seu último álbum em vida, The Donk Illuminati. Nessa época, Suge Knight apresentava os rappers Tupac, Snoop Dogg e Dr. Dre como as maiores estrelas da Death Row Records. Em 7 de setembro de 1996, Tupac estava em Las Vegas para assistir à luta de seu amigo Mike Tyson no MGM Grand. Tupac assistiu à luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Sheldon com Suge Knight e seus amigos. Depois de deixar a luta ainda no hotel, Tupac foi avisado que Orlando Anderson, um membro da gangue dos Crips, estava no lobby do hotel. No início daquele ano, Anderson e outros membros dos Crips roubaram um membro da Death Row Records. Câmeras de segurança do hotel gravaram o momento em que Tupac andava furioso pelos corredores até Orlando Anderson. Ele e sua comitiva espancaram Orlando Anderson e saíram. Após espancarem um integrante dos Creepers, Tupac e sua comitiva voltam para as suítes do hotel. No quarto de Tupac estavam sua prima Jamala e sua namorada. Tupac se arrumava para ir ao Clube 662, onde tinha um show marcado. Enquanto se vestia, Tupac resolveu não usar o colete à prova de balas, um item indispensável para alguém com tantos inimigos. Normally he wouldn't leave without it, but this time he'd left it. He didn't have it with him. Depois de fazer uma parada rápida na mansão de Suge Knight, Tupac e sua comitiva vão direto para o Clube 662, onde Tupac tinha um show, só que Tupac não chegará a se apresentar. Com seus seguranças e sua comitiva seguindo logo atrás, Tupac chama a atenção dos fãs, que tiram sua última foto com vida, minutos antes de ser baleado. O comboio para no farol vermelho do cruzamento da Flamingo com a curva. 2 carros param em frente ao carro que leva Suge Knight e Tupac. O segurança de Tupac para logo atrás dele. Com Suge Knight e Tupac distraído com as mulheres do carro à esquerda, eles não percebem um Cadillac branco se aproximar à direita. Da janela traseira do Cadillac, um homem dá uma rajada de tiros.
Tupac leva 4 tiros, 2 no peito, 1 no braço e 1 na coxa. Suge Knight foi atingido de raspão na cabeça. Mesmo ferido, Suge Knight acelera o carro com pneus furados e ainda anda por mais de 1 km até a Las Vegas Boulevard. Eles foram abordados por 2 policiais de bicicleta, que alertaram os paramédicos através do rádio. Policiais e paramédicos levaram Tupac Suge Knight ao centro médico da Universidade do Sul de Nevada. As evidências balísticas mostram que o atirador do Cadillac branco disparou um tiro na porta traseira, 5 tiros na porta dianteira, alguns tiros ultrapassaram a janela do passageiro e um tiro atingiu o para-brisa. O Cadillac branco entra à direita e desaparece. No hospital, ele foi submetido a cirurgias de emergência. O maior problema era que um dos tiros tinha atingido o pulmão direito, que se encheu de sangue. Na tentativa de conter a hemorragia interna, os médicos decidiram remover o pulmão ferido. Mas a hemorragia interna persiste e os médicos não conseguem resolver o problema. Tupac entra em coma induzido, do qual ele nunca mais acordaria. Suge Knight foi liberado do hospital no dia seguinte. Enquanto na unidade de cuidados intensivos, na tarde de sexta-feira, 13 de setembro de 1996, 6 dias após ser baleado, Tupac Shakur morreu de insuficiência respiratória, que levou a uma parada cardíaca após a remoção do pulmão direito. A investigação criminal do assassinato de Tupac não evoluiu, já que as testemunhas se recusaram a colaborar. Existem várias teorias de quem matou Tupac. A mais plausível é que Orlando Anderson e sua gangue, os Creepers, se vingaram por causa do espancamento no saguão do MGM. Outros acusam o grande rival de Tupac, Big Small, a quem Tupac vivia atacando em suas músicas. A briga entre eles alimentava boatos de que havia uma guerra entre as gangues da costa leste e oeste. Big Small também foi assassinado a tiros na Califórnia 7 meses depois, saindo de uma festa. Outros acreditam que foi uma emboscada armada por Suge Knight, que sabia que Tupac pretendia deixar sua gravadora, a Death Row, já que Tupac achava que estava sendo roubado por Suge Knight e sua gravadora. A mãe de Tupac ajudou a preservar a memória do filho e em 1997 a Fundação Tupac Amaru Shakur é criada para oferecer ajuda para alunos criativos. Em 2012, o Festival de Música Americana Coachella trouxe Tupac de volta aos palcos. Em uma performance impressionante em 3D junto com os rappers Dr. Dre e Snoop Dogg. Foi uma performance virtual incrivelmente realista gerada por computador. O holograma se movia, dançava e cantava exatamente como Tupac. O legado e a obra de Tupac continuam intactos. Mesmo depois de quase 30 anos após a sua morte, ele fica ainda mais popular, vende mais de 75 milhões de álbuns no mundo todo e é considerado por muitos o maior rapper de todos os tempos.